Daniela Costa especializou-se na escrita de histórias de vida. No seu projeto Biografias por Encomenda, cria livros personalizados e únicos, que podem ser histórias de amor, contos infantis, histórias de instituições ou livros para batizados e casamentos, por exemplo. No seguimento deste trabalho, Daniela Costa escreveu o livro Dançar à Chuva, onde reúne 14 biografias pautadas pela esperança e pela capacidade de dar a volta a situações difíceis. E é com muito prazer que temos hoje connosco, no Lusofonias, Daniela Costa, que nos vai falar destes seus projetos de escrita. Olá, Daniela, seja bem-vinda. Muito obrigado Obrigada. por estar connosco. Presumo que tenha sempre tido um grande gosto, não é, pela escrita. Quando é que lhe surgiu esta ideia de começar a escrever as histórias de vida de pessoas reais, não é? E não fazer uma coisa tão ficcionada, digamos assim? Sim, sempre tive muito gosto pela escrita, sobretudo pela leitura, sempre li Começa por aí. imenso. Começa por aí. Geralmente quem escreve muito, ou quem gosta de escrever, também gosta de ler muito, não é? Sim, eu sempre gostei muito de ler. E depois talvez tenha sido por isso que tirei também um curso superior na área do português, portanto tenho formação em português, na área das letras. E depois, por vários motivos, fiz um percurso profissional noutras áreas, embora a escrita estivesse subjacente, mas não era propriamente produção literária nem nada que se parecesse. E numa fase da minha vida em que tive que optar porque ia mudar de cidade, ia deixar aquele emprego, e tinha feito um curso de escrita criativa há pouco tempo, e pensando no que poderia fazer profissionalmente, tendo em conta que a situação também de procura de emprego e a conjuntura económica não era fácil e, portanto, tinha que fazer alguma coisa ativamente para criar... Para não parar, para não morrer, para não como se costuma parar, dizer, não é? sim, e para criar o meu próprio trabalho. Então comecei a pensar numa forma de aliar as duas coisas, ou seja, de escrever e ao mesmo tempo isso me poder trazer algum rendimento, portanto fazer disso a minha profissão. E comecei a pensar neste nicho que são as imensas histórias, as memórias, o património pessoal, que muitas vezes é perdido porque não fica registado. E ao mesmo tempo também as emoções, os laços familiares, os laços entre pessoas que têm muitas vezes estima por outras porque fazem parte de um mesmo grupo, e querem expressar isso e nem sempre sabem tão bem como, e me pedem ajuda e às vezes pedem ajuda para fazer um discurso, para fazer uma carta de amor, para fazer... Então já vamos falar sobre isso. Ainda voltando um bocadinho atrás, a questão da escrita, aprende-se a escrever ou já se nasce com esse talento? Eu acho que tem que se fazer as duas As duas coisas, ou coisas. seja, eu acho que tem que haver um gosto e de alguma maneira não sei se pode chamar talento, mas portanto alguma predisposição para É um isso, bocadinho, é mas tem que 50% se inato e trabalhar 50% muito, tem que se trabalhar, é isso? sim, tem que se trabalhar muito, tem que se aprender, tem que se dominar a técnica, tem que se tentar ultrapassar e conhecer novos estilos e praticar e cometer erros e analisar e ter espírito crítico, portanto... Até porque há regras, não é? Sim, Há regras de escrita, há formas de sim, escrever, portanto, claro. não se escreve um romance da mesma forma que se escreve uma notícia, não é? Por Sim, exemplo. óbvio. Sim. E mais do que regras também, há estilos e há formas mais bonitas ou menos bonitas de o fazer e de facto há coisas que se podem aprender, pode-se aprender técnicas de escrita criativa, mas há muitas outras coisas que tem que se experimentar. Uhum. E depois também depende de quem escreve, não é? Nem todos sentimos as coisas, nem vemos as coisas da mesma forma, não é? Sim, depois no meu trabalho há uma coisa que eu acho que vai para além da escrita, que é uma capacidade de escuta, de intuição, daquilo que as pessoas não dizem, mas querem dizer. Então é aí que eu queria chegar. Portanto, estamos a falar das biografias por encomenda, que é este seu projeto. Como é que ele nasceu? Portanto, já nos explicou um bocadinho que foi com esta ansiedade procura, mas porquê é que se dedicou para esta questão das biografias por encomenda? Porquê é que achou que alguém poderia querer que se escrevesse a história de vida dessa pessoa? Bem, eu não sei explicar muito bem porque é que achei isso. Um dia acordou e achou que isso surgiu, se calhar, Foi não se é? calhar um conjunto de vários fatores que eu não os sei Mas olhou para a sua vê-los realidade. com muita clareza, mas sei que neste momento faz todo sentido, ou seja, comecei a perceber porque comecei a fazer trabalhos e a lidar com pessoas e a ter feedback
e a perceber que fazia todo sentido. E hoje não tenho qualquer dúvida de que este trabalho toca as pessoas, não tenho dúvida que muitas pessoas sentem que conseguiram expressar, sentem que conseguiram homenagear, sentem que conseguiram dizer a alguém coisas importantes. Quem é que procura então o seu serviço? Geralmente é a pessoa que quer contar a sua própria história para guardar, para memória futura, um dia Também mais há, mas tarde. é uma minoria. A maioria é quem? É A alguém que maioria são pessoas querem que oferecer querem oferecer a outras pessoas, sim. a sua São- história. Não. Ou seja, por exemplo, imagine Imagina que agora toca o ao seu telefone. avô, imagine que o seu avô faz 80 anos e há um grupo de netos, filhos, familiares que se juntam e na festa de aniversário do avô oferecem o livro. Ao avô ou aos seus convidados? Ao avô e também muitas vezes acabam À por família, ficar não é? também com ele, Claro. mas é para homenagear o avô. Ou há um grupo de senhoras que é um caso real, há um grupo de senhoras que se conheceram num colégio e agora, passados 50 anos, reencontram-se e têm imensas memórias e histórias desses tempos e encontram-se frequentemente e falam dessas memórias e quiseram registar essas memórias num livro. Há um padrinho que vai batizar a filha e quer-lhe oferecer um livro que fale, portanto, de uma forma bonita, mas que transmita qual foi a história dos pais, como eles se conheceram, o legado que eles têm, os valores que os unem e que querem transmitir à filha. Quase sempre ou há um marido cuja mulher vai fazer anos no Natal e vai fazer 50 anos, uma data especial e, portanto, reúne os amigos para darem testemunho e querem... Há quase sempre um movimento, mas também há pessoas que querem registrar a sua própria história e oferecê-la e guardá-la, mas quase sempre há um movimento para entregar. dos outros Claro. para uma pessoa que querem homenagear. As pessoas olham para o seu livro como um presente original ou como algo que ficará para a história? Porque depois, quando a pessoa desaparecer fisicamente, o livro permanece, não é? Sim, sim, sim. Qual é que é o objetivo principal? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que o objetivo principal é guardar algo, portanto, é preservar memórias, é guardar esse legado. Mas também esta questão de não ser algo muito massificado também é um fator que atrai as pessoas. Sim, É algo que é novo, é original. sim. Sim. Como é que se processa então isto? Portanto, depois da pessoa dizer que quer fazer este livro, como é que é a seguir? Como é que é o seu trabalho, Daniela? Reúne-se com as pessoas, reúne-se muito tempo com as pessoas, elas Sim. dizem-lhe como é que querem e tem que seguir mais ou menos à risca. Sim. Há uma conversa entre ambos e chegam a um consenso. Como é que a coisa se faz? Até porque as sensibilidades são diferentes, não é? Sim, normalmente há duas figuras. Uma figura é o cliente, outra figura é o homenageado. E, portanto, a figura com quem eu trato de todos os pormenores é o cliente. Às vezes o homenageado nem sabe que vai receber o livro. Regra geral, não é? Sim, às vezes sabe, outras vezes não sabe. Portanto, depois dependendo disso, combina-se com o cliente. Ou seja, o cliente diz-me, deve falar com o irmão, com o vizinho, com o primo, vou-lhe dar estes contactos e eu entro em contacto, marco entrevistas pessoais, ou recolho testemunhos escritos, ou faço entrevistas por telefone, depois dependendo aqui de vários fatores que são conversados e negociados com o cliente. Às vezes acontece ir falar com o próprio sem ele saber o real objetivo. Sabe que vou falar porque estou a estudar histórias de vida de pessoas que foram a salto para a França. Mas E ele acha que vai fazer parte de um outro livro e não do próprio livro dele, não é? Exatamente. E, portanto, às vezes consegue-se arranjar assim um estratagema de conseguir obter a informação de uma forma mais dissimulada. Que tipo de pormenores procura na história das pessoas para dar assim mais cor, digamos assim, à biografia? No fundo, não só para não ser uma sucessão de acontecimentos, uma cronologia. Certo. Nasceu aqui, foi para ali. Portanto, um livro para ser cativante. Pretende-se que o livro seja cativante, não é? Para quem o lê. Sim. E ele irá provavelmente passar para muitas mãos e até por várias gerações. Quais é que são essas histórias? Como é que vai esmiuçando essa questão? É assim, eu acho que as histórias que dão esse corpo são aquelas histórias que relatam pormenores, que relatam e que muitas vezes surgem nas conversas de um modo mais espontâneo. Ou seja, quando eu vou fazer uma entrevista, tenho alguns tópicos, mas tenho uma entrevista muito pouco estruturada. Tenho alguns tópicos, sei que quero são dados percorrer. pelos familiares também, não é? Sim, Pelas sim, pessoas. sim. Então a entrevista não é muito estruturada de modo a deixar que a conversa flua. E então, no meio obviamente,
de transmissão de emoções, de transmissão de laços. Muitas vezes isso é expresso através de histórias muito concretas e são muitas vezes esses pormenores, essas histórias concretas do momento em que atravessaram o rio e viram algo muito importante E que se quer e que no são decorrer da conversa, pormenores pequenos pormenores, mas que depois a Daniela valoriza. e que depois, e sim, depois esses pormenores muitas vezes expressam aquilo que seria necessário grandes discursos para poder transmitir da mesma forma. Então é muitas vezes isso que se tenta apanhar e deixando que a conversa flua, às vezes até para nós nem imaginávamos que poderia ir, mas depois conseguimos perceber que aquilo é importante porque transmite de facto o espírito que se quer passar. A Daniela, como escritora, naturalmente que quando está a escrever estas histórias, também põe um bocadinho do seu cunho pessoal, ou não? Sempre. Por mais que não queira, é É, impossível não pôr. é impossível, não é? Porque quem está a escrever tem as suas Sim. próprias vivências, as suas próprias experiências. Nunca lhe aconteceu um cliente depois olhar e dizer, bem, Sim. não era bem isto que eu queria dizer. É Não, difícil, não é? não, isso não, mas por exemplo, falando concretamente deste livro, do livro Dançar à Chuva, que foi um livro diferente, porque os livros que eu faço, são, como temos estado a falar, são livros por encomenda. Este livro não foi um livro por encomenda, foi um livro que reúne 14 histórias de vida, mas que fomos nós, em equipa, que fomos selecionando pelo teor daquelas histórias, tínhamos que as contar e tínhamos que as passar para o público, ao contrário dos outros que ficam só para aquela pessoa, para aquele grupo de amigos Mais ou família. restrito, não é? Sim. Então, falando deste livro, estas histórias que estão aqui são verídicas, os factos que estão aqui são verídicos, e, no entanto, sem fugir a essa base da realidade, há pessoas que dizem que quando leram a sua história Não se reconhecerão. quase não se reconheceram ou acharam que eu lhes conseguia encontrar um sentido que elas ainda nem tinham percebido. Elas próprias tinham descoberto que eram assim, que eram tão sensíveis ou que eram, não é? Exatamente. E foi engraçado receber esse feedback de pessoas que dizem que choraram e que se questionaram como é que era possível que tivessem até uma Ser história tão aquela bonita. pessoa. Daniela, antes de irmos a esse livro, só gostava ainda de falar dessa parceria, porque os seus livros, que falamos há bocadinho das biografias, para além da escrita, há também a parte gráfica da coisa, não é? Portanto, há também a ilustração, a paginação e por aí fora. Como é que é feita esta parceria e como é que é feito Assim, este encontro? neste momento, as biografias por encomenda são constituídas por mim, que trabalho a tempo inteiro nisto. Há uma estagiária também que trabalha sobretudo na parte da comunicação, marketing, mas também muito na parte de preparação. Na pesquisa, não é? Também, Sim, não é? sim, pesquisa e preparação de documentos. E depois, portanto, nós a tempo inteiro, e depois há uma pessoa que trabalha na área do design gráfico, consoante há trabalhos para fazer, e há uma ilustradora também, consoante à procura, ela está sempre disponível para fazer ilustração. E tem feito ilustrações que também muitas vezes as pessoas ficam marcadas e gostam sempre muito. Eu sei também que, enfim, há gente que nos estará a ouvir nesta emissão e que não sendo de Portugal, dos países de língua portuguesa, já a contactaram. Também já fez uma biografia para fora, certo? Sim, pelo menos uma. Já fiz pelo menos um trabalho. Já fiz mais do que um, mas para Angola, sim. Trabalhos biográficos. De alguém que viu viu uma reportagem falsa sobre o seu trabalho e entrou em contacto consigo porque queria muito ter este livro, sim, certo? sim. Esse senhor, infelizmente, eu já fiz um trabalho biográfico, foi o primeiro que fiz, uma biografia de um senhor angolano. Depois houve um senhor que me viu na televisão ano passado. Infelizmente esse senhor já faleceu. Ele, quando me contactou, estava com uma doença oncológica e por isso é que estava em Portugal. E durante o tempo em que esteve em Portugal, expressou-se muito através da poesia e da pintura. E o objetivo dele era reunir esse material que tinha em livro. E, portanto, fizemos um livro com os poemas dele, Para memória futura, não é? Sim, mas já não foi tanto um trabalho nosso. O nosso trabalho foi quase mais de revisão, edição, impressão, do que propriamente de produção. O conteúdo era dele. Também ajuda nesses casos, não é? Sim. Se alguém precisar. Então falamos desse livro. A Daniela resolveu juntar neste livro, como já referiu há pouco, algumas histórias de vida que têm como ponto comum a esperança.
Certo. Sim. O livro chama-se Dançar à Chuva, como também já referiu há bocadinho. Sim. É recente, ele foi lançado há pouco mais de um mês. Porquê é que escolhi essas personalidades, essas 14 personalidades? O que é que as distinguem? Porquê essas 14? Ahm, as O que é que achas de primeiras, especial? as primeiras, ou a primeira, foi porque veio falar comigo, que é a última história que é aqui relatada, a história da Sandra. Veio falar comigo, contar uma história dela e, e eu achei a história dela muito, muito normal, mas ao mesmo tempo muito extraordinária pela forma como ela vivia, porque é uma rapariga que tem 28 anos e metade da vida dela tem estado com um cancro. E a forma como ela encara isso, e a forma como ela planeia a vida dela e arruma as coisas de modo a que tudo esteja no lugar certo. E obviamente o sofrimento tem um lugar lá dentro, mas não deixa que seja o principal, não deixa que seja a doença o principal e não deixa de viver a vida Há dela. mais vida para além da doença, não é? Exatamente. E a forma como ela me transmitiu isso, eu achei que de facto tinha que ser contada a mais gente. E ela perguntava-me agora o que é que podemos fazer? Eu não sabia muito bem o que lhe responder, porque eu não lhe podia dizer vamos fazer um livro para vendermos aí às multidões, porque porque não tínhamos essa capacidade. Ela não é uma pessoa com um nome impactante para logo ser vendida. E então comecei a pensar como é que isto se podia fazer. E, e comecei a pensar, começámos em conjunto, com várias pessoas, pensar que porque depois, entretanto, havia outras histórias que íamos conhecendo e outras pessoas que nos vinham contando outras histórias e começámos a achar que um livro que reunisse várias histórias, ao mesmo tempo que cuja comercialização também contribuísse de uma forma concreta para ajudar projetos que se dedicam muitas vezes às temáticas também destas histórias, poderia ser uma forma de pormos em marcha, portanto, o livro. E o projeto. Mas dime, qual é a história de todas essas, desses 14 testemunhos, qual é assim a mais marcante? Alguma que goste particularmente? É comportar quase um filho, ou um pai, Não qual é o filho que sei, gosta mais, não é? Mas depois é difícil. É assim, há histórias. dê-nos então alguns exemplos, algumas histórias retratadas no livro, que Exatamente, é mais fácil, não é? exatamente. Por exemplo, há uma história que não sei se é mais impactante que as outras, mas a maneira como a pessoa me a contou e como eu sei que essa pessoa vive com essa história, que é a história do Bento Amaral, que é uma pessoa que ficou tetraplégico jovem, estava a finalizar o curso, e a maneira como ele, o sentido do humor, o positivismo, hum, a felicidade, o conversarmos com a pessoa e percebermos que é uma pessoa feliz e que é uma pessoa feliz apesar de não se conseguir virar de noite sozinho e precisar de alguém que lhe faça isso. É uma pessoa feliz apesar de não conseguir ir do ponto A para o ponto B sem recorrer a uma ajuda de outra pessoa. Ah, e a forma como vive isso e como transmite, consegue transmitir aos outros esse ir para além das dificuldades, marcou-me. Ah, mas todas elas têm alguma coisa todas elas me fizeram crescer também com o facto de Deram as ter ainda mais esperança, conhecido. não é? Sim, sim. Posso rapidamente, se calhar, falar brevemente das histórias. Há a história, por exemplo, do Diogo Cruz, que é um jovem que, por ter passado por uma situação em adolescente de internamento, de doença, de não saberem o que é que ele tinha ao ponto de acharem que ele não ia sobreviver e terem advertido a família para isso, e portanto um ano da vida dele foi passado entre hospitais, camas, médicos, isolamento. E agora que é mais velho, não muito mais velho, mas que está a fazer um percurso universitário, montou todo um projeto que é a You Dream, que é um projeto de voluntariado de universitários para crianças, ajudando, portanto, em fases mais complicadas de doença. E aqui a força dele e a usar a experiência para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. Há uma história de uma pessoa que neste momento tem uma clínica de recuperação para toxicodependentes, para consumos, para pessoas que têm problemas com consumos, e que ela própria foi uma pessoa toxicodependente, e que
sofreu muito, fez sofrer outras pessoas, portanto é uma história que não é fácil, mas que ela assume e que assume sobretudo com honestidade. E foi assim, não há volta a dar-lhe, não posso dizer que não foi assim, mas eu ultrapassei. E quero ajudar a ultrapassar, não é? Eu sei o que as pessoas que me procuram precisam e sei o que elas também estão a passar, porque eu já passei pelo mesmo. Depois há a história do Hugo Vilela, que é a história de uma pessoa que ao longo da vida foi perdendo, devido a uma doença, foi perdendo capacidades a nível muscular e, portanto, neste momento já tem que andar de cadeira de rodas, já não consegue deslocar-se de outra maneira e essa dificuldade fê-lo estar atento às dificuldades das pessoas que se deslocam da mesma maneira e montou um projeto que é o Places for All, que visa exatamente a certificar, promover espaços acessíveis e promover a acessibilidade para todos. Daniel, o que eu acho curioso é que aí encontramos várias histórias. Sim. E todas elas com um final feliz, porque todas elas acabam de alguma forma por a sua experiência, não é, pô-la ao serviço dos outros. Pelo menos os projetos que nos falou agora, todos eles acabam por estar ligados a algum projeto. Não significa que seja um final feliz, porque o final ainda não existe. Pois, também é verdade. Até o momento do livro. Sim. Portanto, no fundo... É a tal esperança, não é? É a esperança, exatamente. Conseguimos sempre tirar uma lição, um partido, apesar de muitas vezes se viver com dificuldades enormes. Apesar de muitas vezes... Não ser uma vida cor-de-rosa, não é? Portanto... Não sabermos o desfecho desta doença, desta situação, deste problema. Portanto, o final feliz é sempre muito relativo, ou seja, é mais um presente feliz, um conseguir viver de alguma maneira feliz. Nas vicissitudes da vida, não é? Exatamente, apesar das vicissitudes da vida. Daniela, com a venda deste livro está também a ajudar, há pouco fez referência a isso, um conjunto de instituições, como por exemplo o Instituto São João de Deus, onde já trabalhou, ou a Associação Casa Velha de Orém. É uma forma de multiplicarmos a esperança. Sim. No fundo, essas instituições também foram sendo selecionadas porque tinham alguma coisa a ver com as histórias que aqui são contadas. Quase todas elas estão relacionadas. E depois trabalham muitas vezes para combater estigmas, para mostrar que se pode ultrapassar ou que se pode viver com, por exemplo, no caso da Fundação São João de Deus, que trabalha muito a questão da doença mental. Obviamente, a doença mental traz uma carga de sofrimento muito grande para quem a vive e para quem a lida com ela. Não é? Mas não é algo intransponível, não é algo que não possa fazer um caminho de reabilitação, não é algo que não se possa fazer um caminho de aproximação aos outros e de viver bem com isso. E, portanto, estas parcerias também, por um lado, têm este objetivo de contar histórias que mostrem que há mais mundo para além das situações e dos problemas e, por outro lado, também uma estratégia concreta de angariação de fundos, porque 2,5€ de cada livro, que custa 10, vão para as instituições parceiras. Nós estamos mesmo no final da nossa conversa. No entanto, há muita gente que lá está em casa a ouvir e a perguntar como é que eu posso, quer fazer a minha biografia, não é? Ou oferecer como apresento, ou comprar este livro. Como é que é possível quer uma coisa, quer outra? Então, o caminho mais fácil é o site www.biografiasporencomenda.com. E no site tem os contactos para solicitar informações acerca de preços, formas de fazer, exatamente, não é? Portanto, tudo isso. E tem um separador que se chama Biografias de Esperança, onde depois se pode ver o livro, pode-se ver também quais são as instituições parceiras, pode-se ver onde comprar, quer online basta mandarem-nos um formulário e nós enviamos para casa, ou então pode-se comprar também em Lisboa, no Porto, em Orém, em Vila Real e lá e também em 2 áreas de serviço. E no site tem essas informações dos espaços físicos onde se pode comprar, ou online. Poderá ser também uma forma mais prática de o fazer. Muito obrigado por ter estado connosco e até uma próxima oportunidade. Espero que em breve seja aí outro livro que possamos voltar a estar à conversa. Obrigada, eu. Muito obrigado. Falamos com a escritora Daniela Costa sobre o projeto Biografias por Encomenda e também sobre o seu mais recente livro, Dançar à Chuva.